One, two, three. O dia em que o meu cunhado me beijou. Para vocês entenderem melhor, o meu cunhado era namorado da minha irmã. Ele me tratava super bem. Tanto que até a minha irmã tinha ciúmes de ver a gente junto, sabe? Eles namoravam à distância, então sempre que ele vinha, ele ficava num hotel. Porque minha mãe não deixava que eles dormissem juntos. Então, no dia que ele veio para a cidade, ele chamou eu e a minha irmã para irmos lá no hotel dele. Pra gente jogar essas coisas. Eles até instalavam o videogame dele na TV do hotel. Quando a gente chegou lá, a gente começou a jogar, né, videogame e tal. Mas a minha irmã ficou com fome. Então ela falou que ia no mercado comprar as coisas pra gente comer. E só ficou eu e o meu cunhado lá no quarto do hotel. Mas a gente continuou jogando e tal, até que, de repente, meu cunhado deu pausa no jogo. E começou a olhar fixamente pra mim. E quando eu fui perguntar pra ele o que tinha acontecido, ele me beijou. E ele falou que gostava muito de mim. E ainda disse que a gente podia ficar escondido da minha irmã. Mas eu, como eu acho que qualquer irmã faria, dei um fora nele. E ainda falei que eu era lésbica, sabe? Só pra não... E ele me deu R$200 pra não contar nada pra minha irmã. Eu aceitei o dinheiro, claro. Quando eu e a minha irmã estavam sozinha, eu contei pra ela. Só que ela não reagiu muito bem e disse que eu também queria aquilo com certeza, porque eu dava muita atenção pra ele. Nós brigamos, eles terminaram e eu nunca mais falei nem com o ex da minha irmã e nem com ela. E hoje ela tá até casada com outra pessoa. Eu até fui no casamento dela, sabe? Mas ela fez de tudo pra eu ficar de fora de tudo que tava acontecendo, sabe? Eu até tive que dormir na casa de uma amiga minha. História do dia que meu amigo engravidou uma menina de 12 anos. Só pra lembrar, essa história foi enviada por uma seguidora. Então, pra contextualizar, vamos chamar esse meu amigo de Bruno. Nós éramos amigos desde a infância, e quando isso aconteceu, ele tinha 18 anos. E nós estávamos terminando o ensino médio. Eu era uma aluna muito dedicada e participava de todas as atividades da escola. Inclusive, fazia parte do Grêmio Estudantil junto com o Bruno. A gente estava no terceiro colegial e sempre precisávamos ir no período da tarde para fazer algumas atividades, como abrir a biblioteca, colocar música no intervalo e etc. E no período da tarde estudavam as crianças mais novas, que era do 6º ao 9º ano. E as menininhas do 6º ano eram apaixonadas no Bruno. E o pior é que ele dava moral para elas. Até que uma vez ele começou a conversar com uma dessas meninas e parecia que ele estava realmente interessado nela. E um dia, no intervalo da aula, ele chamou ela para a biblioteca e eles fizeram aquilo, atrás do armário. Quando ele me contou, eu fiquei muito brava, porque a menina tinha 12 anos e ele 18. Isso era literalmente um crime. Parte 2 do dia que meu amigo engravidou uma menina de 12 anos. Continuando, quando ele me contou que ele tinha feito aquilo com a menina na biblioteca e ela tinha 12 anos, eu fiquei muito brava. Mas ele disse, nem vai dar em nada, relaxa. Só que uns dias depois a menina começou a ir atrás dele e pedir pra ele comprar um teste de gravidez. Ele achou que ela era emocionada, mas depois de tanto ela insistir, ele comprou só pra parar de encher o saco. Então a menina fez o teste na escola, porque a mãe dela não podia sonhar isso. E deu positivo. A mãe dela expulsou ela de casa e hoje eles têm um bebê de 2 anos e moram com a família dele no fundo do quintal. É isso, se você gostou, manda sua história lá na DM. História de quando eu engravidei do meu primo e meu padrasto não aceitou. Quando eu tinha 10 anos, eu comecei a gostar muito de um primo meu que já tinha 15 anos. E depois de um tempo, em um aniversário meu, nós acabamos ficando e rolou aquilo. E nem era pra ter rolado, porque não foi nada planejado. Mas até aí tudo bem. Até que se passaram 2 meses e a minha menstruação não vinha. E eu resolvi contar pra minha mãe que eu tava atrasada. E ela ficou muito preocupada e me levou no médico. E quando chegou lá, o médico disse que eu estava grávida. E eu contei pra ela o que tinha acontecido com meu primo e a minha mãe super aceitou. Fomos na casa do meu primo, contamos pros pais dele também e eles super aceitaram, inclusive meu primo. Só que quando meu padrasto descobriu, ele não aceitou. E assim que a minha mãe saiu de casa, ele me bateu muito mesmo. E eu tava com muita dor. E assim que a minha mãe chegou... Parte 2 de quando eu engravidei do meu primo e o meu padrasto não aceitou. Continuando, depois que meu padrasto me bateu muito, eu comecei a passar muito mal e fiquei com muita dor. Cheguei até a sangrar. E assim que a minha mãe chegou, eu contei tudo pra ela e nós fomos pro hospital. E chegando lá, o médico me disse que eu tinha perdido o bebê. E foi tudo culpa do meu padrasto. Hoje em dia, eu e o meu primo namoramos e a nossa família aceita super bem. E o meu padrasto, bom, eu nunca mais vi ele.
Mas se um dia eu encontrar ele na rua, eu não sei do que eu sou capaz de fazer. Porque ele... História de quando minha família super homofóbica me expulsou de casa e me substituiu pela minha melhor amiga. Pra contextualizar, minha família sempre foi muito homofóbica e eu sempre tive uma amiga que era considerada da família. Meus pais amavam ela e ela ficava dias e dias em casa, literalmente era da família. Até que eu decidi sair do armário e eu falei pra essa minha amiga que eu iria fazer isso. Ela super me apoiou, falou que eu precisava mesmo fazer isso e falar com eles. Porém, foi uma péssima ideia, eles me expulsaram de casa. Eu passei semanas trocando de casa de amigos pra eu ficar e eu dormia no sofá de todos eles. Tava sendo péssimo pra mim, até que depois de meses eu decidi voltar pra casa pra ver se eles me aceitariam. Chegando perto de casa, eu vi o carro da minha melhor amiga lá na frente e era uma quinta-feira, que normalmente a gente fazia a noite de filme em família. Parte 2 da minha família me expulsando e me substituindo pela minha melhor amiga. Eu bati na porta da casa e queria muito saber o que estava rolando, porque ela estava lá. Sendo que, pra mim, ela super julgava os meus pais por terem me expulsado e estava ali com eles. Eu descobri que eles não estavam só tendo a noite de filme em família com ela, mas também ela tinha se mudado pra minha casa. Ela estava dormindo no meu quarto, literalmente tiraram todas as minhas coisas e colocaram tudo dela, como se ela fosse a filha deles. Gente, ela tava no quarto em que eu cresci, no quarto que eu fui criada. A única coisa que eu recebi dela foi uma simples mensagem pedindo perdão por ser uma amiga tão ruim. Já faz 1 ano que ela mora com os meus pais na minha casa. Hoje em dia eu moro com o meu namorado e a família dele me aceitou como bi. E me tratam como se eu fosse realmente da família. E eu sei que essa minha amiga também precisa sair do armário. História do dia que meu namorado me traiu com a minha amiga e engravidou nós duas. Só pra vocês entenderem, eu conheci esse cara que vamos chamar de Vinícius em um bar aqui da minha cidade. E ele era super legal, então eu achei que tivesse encontrado meu príncipe encantado. Nesse dia, nós trocamos telefones e eu queria dar uma chance para um novo relacionamento. E nosso primeiro ano foi perfeito, parecia um conto de fadas. Por meses, nós falávamos sobre ter um filho, e um tempo depois eu fiz um teste e deu positivo. Eu tava com medo, mas ao mesmo tempo animada para dar essa notícia para ele. E quando eu contei, ele só ficou em silêncio. Eu perguntei como ele se sentia e a resposta dele foi tipo, eu preciso ir no banheiro. Eu tive que implorar pra ele me pedir em casamento, porque íamos ter um filho juntos, e ele me pediu em casamento com o anel mais barato que encontrou. Eu sei que eu já deveria ter notado a esse ponto que ele não era um bom partido, mas eu tava tão cega que íamos ter um filho juntos que eu simplesmente decidi ignorar todos os sinais. Pra vocês terem noção do quanto ele não tava nem aí, no dia do nascimento do nosso filho, as enfermeiras perguntaram se eu era mãe solteira. Agora presta atenção. Eu tinha uma amiga que chamava Vitória, e ela sempre ia em encontros duplos com a gente. E ela chegou junto com meu marido. História de quando eu descobri que o meu namorado, na verdade, era minha amiga. Parece coisa de filme, mas na verdade essa história aconteceu com uma britânica chamada Jessica Sayers. Quando eu tinha 16 anos, eu conheci o Luke. Nós começamos a namorar, mas depois de um tempo a gente acabou terminando. O Luke queria avançar o sinal vermelho, ou seja, pegar nas minhas partes íntimas, e eu não aceitei. Depois de um tempo, uma amiga do Luke começou a mandar mensagem pra mim, me incentivando e tentando me convencer a voltar com ele, mas isso não aconteceu. Depois de um tempo, eu acabei conhecendo o Connor. Ele era completamente diferente do Luke. Ele era muito tímido, tanto que ele nem gostava de mostrar o rosto. Andava sempre de gorro e disse que não tirava o gorro porque ele era careca. Só que um dia a gente estava junto. E depois dos carinhos ele acabou adormecendo. E foi aí que o gorro que estava na cabeça dele acabou caindo. E eu fiquei assustada, porque ele falou que era careca e ele tinha cabelo. Mais estranho disso é que ele era idêntico ao namorado da minha amiga que se chamava Aaron. Parte 2. Parte 2 da história de quando eu descobri que na verdade o meu namorado era minha amiga. Continuando. Depois que o gorro dele caiu da cabeça dele, eu acabei vendo que ele era idêntico ao namorado da minha amiga que se chamava Aaron. E depois disso eu acabei ligando pra polícia porque ele estava enganando eu e a minha amiga. E depois que a família foi na casa dele, eles acabaram descobrindo que na verdade o meu namorado, o namorado da minha amiga, era a Gemma. A Gemma era nossa amiga. E até o meu ex-namorado chamado Luke também era ela. Só que era tipo inacreditável porque eles eram completamente opostos. Eles eram muito diferentes, até o beijo era diferente. Eu nunca desconfiei que era uma menina, porque essa minha amiga Gemma tinha pouco peito, então eu não conseguia perceber quando ela vestia roupa de menino. E no fim, ela acabou sendo julgada e ficou presa por 2 anos. História do dia em que a minha irmã tentou me matar enquanto eu dormia. Quando isso aconteceu, era um dia normal, como todos os outros. Nós jantamos e ficamos assistindo um pouco, até que decidimos ir dormir.
Só que nesse dia a gente estava escutando uns barulhos, então resolvemos dormir juntas, porque estávamos com medo. A minha irmã acabou dormindo e eu fiquei acordada até um pouco mais tarde, até que eu acabei pegando no sono. Só que de madrugada eu acordei com ela em cima de mim e usando o ursinho de pelúcia que ela tinha ganhado do namorado dela pra me sufocar. E eu não tava conseguindo respirar de jeito nenhum, até que eu meio que consegui gritar e ela tirou o ursinho e deitou novamente. Nada tivesse acontecido. Eu tava muito assustada e depois de muito tempo eu acabei conseguindo pegar no sono. E no outro dia, assim que ela acordou, ela chegou perto de mim e falou: Parte 2 de quando a minha irmã tentou me matar enquanto eu dormia. Continuando. Depois que a minha irmã acordou e veio pra perto de mim, ela disse que teve um sonho muito estranho e que nesse sonho ela tentava me matar. E ela disse que tentava me matar porque eu tava resmungando muito. E eu disse pra ela que não tinha sido um sonho, porque ela real tinha tentado me matar. Foi quando ela ficou muito assustada. E desde então ela nunca mais quis dormir comigo porque ela tinha medo dela mesma. Nós contamos pra minha mãe, que também ficou muito assustada com isso. E até hoje a gente não gosta de tocar nesse assunto. E eu tenho trauma de ursinho de pelúcia. O dia em que os pais da minha melhor amiga me pegaram dormindo com os irmãos dela. Isso mesmo que você escutou, irmãos. Bom, eu tava no meu ensino médio e eu acabei virando melhor amiga dessa garota. E ela tinha 2 irmãos mais velhos, muito gostosos. Então, no feriado de Natal, eles me chamaram pra viajar com eles. A gente ia pra uma praia na Flórida que era muito boa. Eu tava dividindo o quarto com a minha melhor amiga, que era meio conectado com o quarto dos meninos, porque tinha um banheiro no meio dividindo nossos quartos. Mas aí a minha melhor amiga tinha ficado doente nos 3 primeiros dias de viagem, então ela não tava fazendo nada com a gente. Daí eu fiquei saindo só com os irmãos dela. E teve um dia que a gente jogou aquele jogo Verdade ou Desafio, e um deles me desafiou a dormir com eles. E é óbvio que eu falei que sim. Então, quando era mais ou menos 3 horas da manhã, eu fui pro quarto deles. E as coisas realmente foram saindo do controle. E então a gente começou a fazer muito barulho. Acordamos os pais. Parte 2 do dia em que os pais da minha melhor amiga me pegaram dormindo com os irmãos dela. Então, como eu disse, a gente acabou acordando os pais deles. E a gente ouviu alguém subindo as escadas. Então eu corri pro banheiro pra me esconder. Daí eles me perguntaram se eu tava me sentindo bem. E eu falei que não muito e que achava que tinha pego o que minha melhor amiga tava. Daí eles desceram as escadas e eu pensei que eles já tinham voltado a dormir. Mas eles nunca estavam dormindo. Então a gente decidiu continuar o que a gente tinha começado. E foi aí que a gente realmente não ficou quieto. Porque o quarto deles ficava na frente da casa e a varanda ficava atrás da casa. E a gente tava no 2º andar. E eu pensei ter visto alguém embaixo da gente. Mas como uma bela estúpida, eu simplesmente ignorei isso. E 1 minuto depois eu escuto a porta de correr abrir. E adivinhem só, eram os pais deles. Então eles me mandaram pra casa e contaram pros meus pais tudo que eu tinha feito. Mas eu nem fiquei de castigo, porque meus pais já sabiam como eu era. História de quando eu dormi na mesma cama que a minha irmã e o namorado dela. Quando a minha irmã começou a namorar, ela levou ele lá em casa para apresentar pros meus pais e todos ficaram felizes por ela ter começado a namorar. Depois de um tempo, esse namorado dela começou a sair do serviço e ir direto lá pra casa e dormia lá. Como na minha casa só tinha 3 quartos, um quarto era dos meus pais, o outro era meu e da minha irmã e o outro do meu irmão. O namorado dela dormia no nosso quarto e na mesma cama, porque eu e a minha irmã dividíamos a cama. E ele sempre falava que gostava de dormir no meio. Ele dormia no meio entre eu e a minha irmã. No 5º dia que ele já estava dormindo lá em casa, eu dormi cedo nesse dia. E quando foi de madrugada, eu acordei assustada com o meu cunhado colocando a minha mão naquele lugar dele. Eu fiquei muito traumatizada e corri pra dormir. Parte 2 da história de quando eu dormi na mesma cama que a minha irmã e o namorado dela. Continuando. Depois que eu acordei assustada com meu cunhado colocando a minha mão naquela parte dele, eu corri e fui dormir na sala. E no outro dia eu esperei todo mundo da minha família se reunir e comecei a chorar muito contando tudo o que tinha acontecido. Mas ninguém, absolutamente ninguém da minha família acreditou nisso. E eles ainda tiveram coragem de falar pra mim que eu estava fazendo isso pra minha irmã terminar com o namorado dela. Depois disso, ele continuou fazendo a mesma coisa. E depois disso, ele ainda me ameaçou e disse que se eu contasse pra alguém, aí ele ia abusar de mim de verdade. E até hoje, ele faz isso comigo e eu não posso fazer nada. História de quando eu fui abusada pelos meus irmãos durante 3 anos e ninguém nunca desconfiou. Tudo começou quando eu senti que meus irmãos começaram a me usar.
Eles pediam para colocar a mão lá naquela minha parte e me falavam que ia me dar algo em troca. E nunca me deram. Até que um dia o meu irmão mais velho pediu para que ele colocasse aquela parte dele dentro de mim. E eu não entendia muito bem, né? Eu era muito inocente na época, então eu deixei ele fazer isso. E eu senti muita dor. Mas eu achava que aquilo era normal, que todos os irmãos faziam isso. Então eu continuei deixando ele fazer isso comigo. E isso aconteceu por mais tempo. Até que no ano passado, a gente estava na sala e eu estava por cima do meu irmão fazendo aquilo. E quando meu pai chegou, eu meio que fingi que eu tava caindo, sabe? Meu pai achou que a gente tava brincando de lutinha. E desse dia em diante eu nunca mais deixei eles